Economia e agora? Agora para falar do nosso pãozinho de todo dia. A guerra não poupa nada, não poupa ninguém, nem o nosso pãozinho, que está com preço disparado. Na espreita do pão, também outros produtos. E quando a gente lembra de pão, obviamente a gente lembra de padaria. Como é que está o setor da panificação em meio a essa crise econômica, a essa inflação? Poder de compra do brasileiro reduzido e as padarias como estão se organizando? Quem está aqui comigo no estúdio tem a honra de receber Vinícius Dantas, presidente da Amipão. Muito obrigado, viu, Vinícius, pela sua presença e, diga-se de passagem, com pão e bolo aqui para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez dando voz aí para a panificação. É com muito prazer que a gente está aqui. E é legal demais a gente discutir, porque o Vinícius, ele é da Amipão, está na associação e não é à toa. Ele é padeiro, como ele diz, é o cara da indústria da panificação. E o panificador é aquele, o dono da padaria, o atendente da padaria, é a pessoa que o cidadão do bairro mais vê, né? Que ele vai na padaria de manhã, vai na padaria à tarde, à noite, se faltou alguma coisinha, vai na padaria. E também é um termômetro da nossa economia, né? Os produtos que ali saem já tem um reflexo dessa economia. O que está acontecendo com a nossa economia e o que está refletindo na panificação? Bom, na realidade, a principal matéria-prima da panificação, o trigo, né? Hoje nós exportamos 70% do trigo consumido no Brasil. Consequentemente, dolarizado, né? Então a Bolsa de Chicago é que dita esse preço, né? Ele não passa pela regulamentação da economia brasileira. E dado a guerra, né, a gente sabe que isso trouxe vários reflexos, mas o trigo pontualmente foi muito afetado, né? Nós temos a Rússia como o maior exportador do mundo, né, e a Ucrânia como sexto. Então isso afetou muito o mercado do trigo. Consequentemente, a Europa não passa na área de guerra, e está passando e vindo buscar o trigo na Argentina. Consequentemente, né, onde era o mercado mais próximo que tínhamos, principalmente por uma questão de logística, foi altamente afetado o preço do trigo, além da questão da Bolsa de Chicago, onde é ditado o preço da tonelada. Nós tivemos a tributação, o governo da Argentina, assistindo, né, essa busca e essa disputa pelo trigo, ainda tributou o trigo para trazer um pouco mais de custo, né, para nós. Então aí agora esperando, né, realmente que as coisas se assentem, que o governo incentive através da desoneração de tributos, né, para que a gente possa pelo menos manter o preço. E o detalhe, né, é que o pãozinho, o pãozinho francês, que é o símbolo da padaria no Brasil, né, ele é um termômetro também. Se ele está disparado, é sinal de que alguma coisa não vai bem na economia, seja local, seja mundial. Na realidade ainda é o produto, né, mais barato de consumo, né? Você vê aí, se você tem um preço de quilo de R$20, você tem um pão, né, de R$1. Caro, sim, concordo, mas um alimento que ainda deixa as pessoas saciadas, né, da vontade de comer. Né? A gente sabe que isso tudo baliza. E por ser o produto mais barato da economia, a gente sabe que a economia não vai bem quando isso acontece. Né? Quer dizer, se o produto mais barato está caro, né, então a gente tem que ficar atento a isso aí, ver o que a gente pode conseguir, né, para mantê-lo como um produto mais barato. E as padarias mudaram, né, o jeito do negócio nos últimos tempos, né? Eu tenho percebido, Vinícius, padarias mais bonitas. Houve aí um caminho para as pessoas se organizarem, então padarias mais organizadas. O lanche tomou conta ali das padarias, toda padaria tem um espaço para um lanche, ou seja, a lanchonete ganhou espaço nas padarias, não virou só aquela venda para casa. Essa diversificação das padarias faz com que a crise seja menos sentida pelos empresários e possa diversificar em termos de produtos? Muito bom a sua visão, né? Na realidade, Fabiano, isso aí até complicou algumas padarias, né? Porque, na realidade, dado o exemplo de grandes negócios, de boas padarias e até de bons supermercados, alguns panificadores seguiram, né, essa visão
e que às vezes não é cabível no negócio. Né? Ou seja, às vezes está dentro da padaria dele, uma padaria de bairro, onde o bairro às vezes é dormitório, e o cara colocou lá um almoço, né? Um coffee break. Então, quer dizer, ele tem a despesa, né? Mas não tem a receita. Isso foi muito sério. Muita padaria está em dificuldade em função disso. Mas a gente está buscando capacitar a padaria, né? Gestão. Nós temos sido ajudados pelo sistema FIENG, né? Na pessoa do presidente Flávio, que tem entendido isso. A nossa necessidade é gestão, né? Não dá para fazer por fazer. É preciso estudar o que está se fazendo. Né? Então, a gestão veio a ajudar a panificação a se recuperar. E essa gestão aí, agora é interessante essa abordagem, né? Então, quer dizer que muitos empresários investiram, mas investiram mal, não olharam o público-alvo, porque a padaria acaba que tem o seu público-alvo para quem você está trabalhando ali da região. Então, a gente conversava ali no cafezinho antes de começar o programa. Cara que tem uma padaria hoje no Vale do Sereno não vai vender o mesmo preço de pão de um bairro da região oeste da capital. Ou seja, tem diferenças da forma de apresentar esse produto, né? Sim, eu tenho discutido isso, inclusive com algumas ferramentas que balizam o mercado e às vezes nos indagam pela diferença de preço, né? E eu sempre explico, né, que o pão não é só farinha, água, fermento e sal. Né? Ele vai um pouco mais, né? Ele vai sobre o valor da locação, ele vai sobre o valor do vale transporte. Né? Quando você vai na periferia, a grande maioria dos empregados moram na rua do comércio. Né? E tem padarias de Zona Sul que são 3 vale transportes. Né? Tem padaria de Zona Sul que a locação é R$30 mil. Né? Enquanto você vai na periferia, é um valor bem diferenciado. Então, isso tudo influencia no negócio. Traçar o perfil de que é o seu negócio mesmo, se a padaria é padaria ou se ela quer ser outra atividade, você tem que medir um pouco o público. Né? Se você não tem empresas próximas ao seu negócio, não faz sentido, às vezes, você trabalhar, né? Um bom café da manhã, às vezes, não cabe naquele negócio. O recolhido, às vezes, é maior do que o vendido. E isso é uma coisa muito séria que vai afetar o resultado final do negócio. Você que está acompanhando esse programa aqui, olha que interessante receber alguém do ramo, alguém da Associação Mineira da Indústria da Panificação. Se você tem perde muito no seu negócio, você que tem uma padaria e está nos acompanhando agora, se você faz um investimento, foca errado ali no que você vai entregar, de repente você está servindo almoço para uma turma do seu bairro que não tem ninguém almoçando na região, está trabalhando em outro lugar. Ou seja, complexo, o empresário, na verdade, da panificação, ele não tem direito até de errar muito não, né? Pode errar um pouquinho, mas errar muito não dá, né? Na realidade, hoje o custo, né, da matéria-prima, nós nunca tivemos uma inflação tamanha, né, nos produtos que são industrializados ou transformados. Eu nunca assustei com uma nota de sacolão, né? Hoje assusta. Né? Ontem eu vi um quiabo, né, tradicional, uma das minhas lojas tem restaurante, a gente faz um frango com quiabo na quinta-feira. Então, R$17 o quilo, quer dizer, isso após transformar, né, eu acho que não paga-se com o preço de quilo que nós vendemos a comida. Né? Você pega, por exemplo, um mamão, né, o preço do mamão. Quando você tira a casca e apura o mamão, você vai verificar que a coisa é a metade. Né, Isso que a gente tem comido em alguns lugares, por exemplo, alguns restaurantes, vinagrete sem tomate, né? Então, assim, a turma vai mamão com casca. Mamão com casca, para coisa, semente. Para coisa acontecer e ter... Mas, assim, de alguma forma, um passo, insisto nessa história, um passo mal dado ali, mal pensado, ele pode gerar um problema para esse empresário, porque assim, eu gosto muito desse caminho que a gente foi para o papo, porque a gente, claro, vai lembrar sempre do consumidor, que é maior, melhor dizendo, o número de consumidores. Mas o empresário é o que sofre com essa história de levanta, vai um, sobe dois, faz a precificação, volta. E o senhor não viveu aquele momento da inflação no passado,
de 1990, Vivi. Já como empresário no ramo da padaria? Já como empresário. Então nós temos que aproveitar e perguntar o seguinte, tem medo de voltar aquele tempo? Olha, eu acho que todos nós, né? O que a gente tem medo é o cliente. O cliente não consegue acompanhar, né? E a inflação, ela permanente, ela traz realmente um mal-estar. Eu acredito que o Brasil vai muito bem, né? Acredito que a gente vai reverter esse momento, que aliás o Brasil não tem culpa dessa situação. A globalização, né, trouxe efeitos, né, que são muito rápidos. Né? Inclusive, eu já li em algumas matérias que está se estudando isso na economia. Né? A globalização parece que para a economia não foi um negócio muito salutar. Então, as pessoas já têm que pensar um pouco sobre isso. A inflação não é vantagem para ninguém. Né? Ela nunca acompanha, os salários nunca vão acompanhar, né, o aumento de preço. E quanto maior o negócio, ainda é mais complexo, né? A gente que tem rede, que tem um maior número de padarias, a gente tem o custo alterado mais rápido. Por quê? Porque a gente compra mais volume. Né? Então, hoje você não usa muitos estoques, porque estoque hoje, as padarias geralmente são bem localizadas, tem um valor de locação alta, e você não pode perder muito espaço com estoque, você tem que perder com área de venda. Okay. Né? Então, quer dizer, quando o reajuste vem, ele afeta imediatamente. Não, ele deve ter 1000 sacos de farinha. Não tem, não cabe, não temos onde guardar. Sabe? Então, a gente tem que preocupar muito com isso. Às vezes, tem que tirar na própria carne, fazer um esquema e apresentar para o panificador, né, processos e gestão, e a gente tem feito muito isso, para que ele realmente possa conduzir o negócio dele sem afetar o consumidor. E pensando de uma maneira para frente com essa 2022 aí, com essa guerra que não acaba, o Putin... Ô, Putin, você assiste esse programa, né, Putin? Eu sei que você assiste. Vamos parar com essa guerra logo. Se essa guerra continuar e o trigo continuar disparado, a gente tende a ter um aumento maior ainda do pãozinho que a gente tanto está falando aqui desde o início? Olha, eu sinto que alguns segmentos da panificação vão ser afetados. Né? Por exemplo, as grandes indústrias, onde o custo da farinha é muito alto no custo da execução do produto final. Né? Por exemplo, a padaria. Qual é o custo do pão? O custo do pão da padaria é a farinha, né? São os aditivos, mais a locação, mais o vale transporte, né? Mais a questão de embalagem. E qual é o custo da indústria do produto congelado? 50% é a farinha. Então, esse produto não vai conseguir ficar parado no preço. Né? As grandes indústrias de produtos embalados, qual é o custo? É tudo automatizado. Né? A mão de obra é muito pequena. Então, qual é o custo maior que eles têm? Farinha. Eles vão ter problema. Isso vai beneficiar o segmento do pão fresco, né? Que é o pão da padaria, é o pão feito todo dia, porque o nosso custo maior está na locação, na mão de obra e tudo mais. A farinha, ela tem um significado, mas não é 50% como o segmento deles. Entendi. Agora, o dono da padaria está deixando de ganhar na hora do pão para não perder a freguesia, para não perder o cliente? Está trazendo um pouco desse custo, assumindo um pouco do custo? Com certeza, a empresa que não fizer isso, né, ela vai perder o cliente. Hoje o número de padaria é muito alto, né? Padaria, você tem quase que em todo o bairro 3, 4. Aliás, é a única indústria presente em qualquer município do país, né? É a única indústria, é a panificação. E é um número muito elevado. E sempre o concorrente vai estar tentando uma oportunidade, esperando uma brecha para poder vender para o seu cliente. Né? Então, a tendência é, se não segurar, realmente perder um pouco de mercado. Muito bem, o papo está ótimo, mas a gente vai ter que ir para o intervalo. Sim. Na volta eu quero abordar outros produtos que na espreita aí do pão também estão subindo de preço e viram um termômetro na padaria, uma dificuldade também. Discutir também como é que está sendo essa perspectiva do setor da panificação, 7.000 indústrias de panificação, ou padarias, ou ligadas ali à panificação em Minas Gerais. A gente vai para um breve intervalo e volta já já aqui no canal 527 Claro HD 9, Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Já já a gente volta.